E aí galera, Mestre Júnior na área, hoje com concentração das soluções. Roda a vinheta. Pessoal, concentração, não podemos esquecer, concentração é uma relação de proporção. Quando pensamos em uma relação de proporção, nós estamos comparando. E no caso das soluções, nós estamos comparando o quanto temos de soluto em relação à quantidade total que é a solução. Então, a solução sempre representará o total, o 100% da mistura. Então, o 100% da mistura é sempre a solução. Lembrando que solução é uma mistura homogênea. Então, quando alguém diz para você que tem 3 gramas por litro, ele está dizendo que tem 3 gramas de um soluto para 1 litro de solução. Mas e se tiver escrito, então, 3% em massa? Então, ele está falando que tem 3 gramas de soluto e como é porcentagem para 100 gramas de solução. Pegando essa linha de raciocínio, então, se a porcentagem for em volume, e se for, então, 3% em volume, nós vamos entender que nós vamos ter 3 ml de soluto, como é porcentagem, para um total de 100 ml de solução. E não pode faltar aquela que é a mais importante, aquela do Sistema Internacional de Unidades, que é a concentração molar. E o que você entende quando diz que tem 3 mol por litro? Você entende, então, que você tem 3 mols de soluto dissolvido em 1 litro de solução. Essa é a interpretação. Mas vamos contextualizar. Imagine que a concentração, essa que é expressa em gramas por litro, é chamada de concentração comum. Usamos como símbolo de concentração comum o C. E como é uma relação matemática, vamos colocar um sobre o outro. Tá? Mas não se esqueça, o M1 é a massa do soluto, expressa em gramas. E o V é o volume da solução, expresso em litros na maioria das vezes. Então, a concentração comum é em grama por litro. Vamos pensar aqui neste exercício. Então, se concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução, essa massa do soluto está dita aqui que é 4 gramas e o volume é 2 litros. Então, vamos ter que a concentração comum vai ser quanto? 2 gramas por litro. Também poderia resolver isso por regra de 3. Se eu tenho 4 gramas de soluto, isso em 2 litros de solução, quando eu quero saber qual é a concentração, eu quero saber quanto de soluto está presente por litro, ou seja, para 1 litro. Sendo assim, faz a multiplicação em cruz credo e nós vamos ter aqui um x igual ao mesmo resultado, 2 gramas por litro. Beleza? Passamos então para título. Título é o quê? Porcentagem, gente. É uma relação de porcentagem. Mas nós temos a relação de porcentagem onde o fator a ser analisado é a massa. Então, por exemplo, tem lá o soro fisiológico, né, uma solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9%. O que é que esse 0,9% está dizendo? Opa, está dizendo que é o tanto de soluto que eu tenho em 100 de solução. Então, é isso que ele está dizendo quando a gente analisa aqui 0,9. Está dizendo que tem 0,9 em 100. 0,9 gramas em 100 gramas. Só que esse 0,9 é de soluto, que no caso do exemplo, o soluto é o NaCl. E aqui nós temos, então, para 100 de
solução. Porcentagem é sempre para 100. Então, imagine o outro exemplo que nós temos aqui ao lado, certo? Nós temos aqui uma massa de 40 gramas de soluto, né? Então, uma massa de 40 gramas de soluto e um total de 200 gramas de solução, segundo o desenho que tem ao lado. Então, imagino que se eu tenho 40 gramas de soluto, eu devo ter, então, 160 gramas de solvente. Beleza! Então, se a gente pega e faz essa continha, então, nós vamos ter aqui um título igual a 40 dividido por 200. Simplificando um pouco aqui, né? Nós vamos ter, então, 4 dividido por 20. 4 dividido por 20 vai dar um título igual a 0,2. Se você quiser expressar em porcentagem, aí você tem que fazer vezes 100 e chegará à conclusão que o soluto representa 20% da massa da solução, certo? Olha lá, porcentagem em volume, então. Aqui o álcool, tão famoso, o álcool nos dias de pandemia, né? Esse aqui está super concentrado, 96 graus GL. Gente, em embalagem de bebidas alcoólicas de álcool, né? Ou para limpeza também, vem essa denominação grau GL, que é graus Gay-Lussac, que na prática representa a porcentagem em volume. Uma porcentagem em volume. Então, se a gente tem 96 graus GL, estou entendendo que eu tenho 96%, né? Ou seja, 96 ml de álcool, que é o etanol, para cada 100 ml do produto, né? Do produto que está sendo vendido, está sendo comercializado. Certo? Bom, e a famosa concentração molar? O mol por litro, que alguns alunos ficam aí um pouquinho preocupados, mas é só bom senso aqui, gente. Bom, primeiro, o que é mol? O que é número de mol? O número de mol, que é representado sempre pela letra N minúscula, vai ser, então, a massa do soluto sobre a massa molar do mesmo soluto. Diferenciar a massa do soluto da massa molar é uma missão fácil, porque a massa do soluto é aquela medida em gramas e a massa molar do soluto é aquela que é medida em gramas por mol. E não se esqueça, né? Isso é baseado nos dados da tabela periódica. A massa molar é baseada nos dados da tabela periódica, tem que ser fornecido para você. Ok? Mas o que é concentração molar? Vai ser, então, o número de mols, o N1, o número de mols do soluto, pelo volume da solução. Mas a gente sabe que o número de mols é a massa do soluto sobre a massa molar, então, se eu escrever assim, ó, concentração molar, veja que a concentração molar está sendo representada pela letra M, toda desenhada, toda cheia de curvinhas, vai ser, então, o número de mols do soluto sobre o volume da solução. Ou, se necessário for, concentração molar vai ser massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da solução. Ah, não pode esquecer, o volume tem que estar em litros, certo? Olha lá, um exercício do caderno, né? Um exercício da Unesp, não é um exercício antigo, é recente. No período anual de vacinação contra a gripe H1N1, primavera de 2010, surgiram comentários infundados. Olha, e o que é a fake news, né? De uma vacina utilizada por conter mercúrio, metal pesado. Mentira! Seria prejudicial à saúde. As autoridades esclareceram que a quantidade de mercúrio na forma do composto tilmersal utilizado como conservante é muito pequena. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, não vai afetar a nossa saúde, né? Se uma dose dessa vacina contendo um volume de 0,5 ml, certo? Lembrando que um volume de 0,5 ml em litros
é a mesma coisa dizer 5 vezes 10 a menos 4 litros. Uma massa presente desse mercúrio, né, uma massa de soluto presente, igual a 0,02 miligramas, que equivale a dizer em gramas 2 vezes 10 a menos 5 gramas. Dito isso, vamos lá. Concentração molar é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Substituindo, teremos lá então, vamos dar uma apagadinha rápida aqui, aguenta aí. Vamos colocar a massa então do soluto, né? Estamos vendo que a massa do soluto é 2 vezes 10 a menos 5 gramas, que a massa molar, segundo o dado, é 200 gramas por mol, certo? E o volume é de 5 vezes 10 a menos 4 litros, certo? Podemos certamente vir agora e simplificar algumas cositas, né? Como, por exemplo, podemos cortar esse grama com esse grama, e nós vamos ter, então, como resposta, mol por litro. Então, ficará lá uma concentração molar de 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Juninho, eu quero fazer por regra de 3. Eu vou mostrar para você, então, regra de 6. Olha lá. Sempre estabelece que na primeira linha você coloca os valores que são as constantes. Constante para mol é 1 mol. Constante para massa é a massa molar, no caso 200 gramas por mol. E constante para volume é por litro, ou seja, para 1 litro, né? Para 1 litro, certo? Bom, agora eu quero saber a concentração molar, então quero saber quantos mols tem. Só que eu tenho 2 vezes 10 a menos 5 gramas de massa. E tenho também um volume de 5 vezes 10 a menos 4 litros. Bom, como é que a gente faz a paradinha agora? Nós vamos, então, multiplicar cruzado, né? Vai ficar x vezes 200, 200 vezes esse valor. Então, vai ficar lá 200 vezes 5 vezes 10 a menos 4 vezes x, igual a, vamos multiplicar ao contrário agora, 1 vezes esse, vai dar 2 vezes 10 a menos 5 gramas. Resposta final, x é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro, certo? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!